Olá, tudo bom com vocês? Deixa eu explicar uma coisa aqui rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Esse canal aqui é um canal de restauração de casamentos, tá? Mas principalmente é uma restauração pessoal sua, tá? Se você assistir alguns vídeos aí, você vai conseguir entender. Para quem já é inscrito no canal, eu agradeço pela força que vocês estão dando. Vocês não têm noção de quantas pessoas aí eu tenho ajudado, né? E o Senhor, eu sei que vai transformar a vida delas e vai transformar a vida dos seus casamentos também, das suas famílias, tá? Esse vídeo eu vou estar falando nesse vídeo sobre como aprender a orar. Por que eu estou fazendo isso? Porque o outro vídeo, a live que foi feita, eu vou ter que excluir, tá? Eu vou ter que excluir essa live, porque eu iniciei com 2 louvores e o YouTube ele mandou uma notificação para mim sobre direitos autorais, tá? Então o louvor não é importante, mas o conteúdo que foi falado aqui. Então eu vou falar nesse vídeo e esse vídeo vai ser a substituição do outro, vai vir com a mesma capa, mas vai ser menor, tá? Então assim, para poder você entender, né? Um irmão aqui do canal, ele perguntou para mim, mas como eu devo orar? E eu disse para ele o seguinte: você precisa orar segundo a palavra, tá? As orações que são respondidas são as orações segundo a palavra de Deus. Por que é segundo a palavra de Deus? Primeiro, Deus ele não pode mentir. Segundo, Deus não volta atrás no que ele falou. Então, se você, tá, está lendo a Bíblia e a Bíblia está falando para você que você é mais do que vencedor, esse foi o exemplo que eu dei no outro vídeo. Se a Bíblia disse que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Ah, Vitor, mas como é que eu vou orar? Então você vai orar da seguinte forma. E você vai trazer, vou te dar esse exemplo aqui, mas você vai aplicar isso na sua vida. Se você não ler a Bíblia, não é para se tornar religioso, não é para se tornar crente, não é para se tornar fanático. Eu não estou falando nada disso. E eu não chamo, tá, ninguém para se tornar crente. Eu sou cristão, sou evangélico, mas eu não chamo ninguém para se tornar crente. Tá? E o canal não é para ninguém se tornar crente. Pelo contrário, é para você conhecer aquele que te criou, aquele que te fez imagem e semelhança dele e que te colocou aqui para você dominar sobre tudo e sobre todas as coisas. Você precisa entender o reino de Deus, você precisa conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus não é limitado a crente. O reino de Deus não é limitado a católico. Porque Jesus era judeu e não converteu ninguém ao judaísmo. Ninguém. Ele não veio pregando judaísmo, pelo contrário, ele disse que é chegado o reino de Deus. E tudo ele falava sobre o reino de Deus. O reino de Deus é considerado, o reino de Deus é comparado com isso. O reino de Deus, então era o reino de Deus. E aí tem várias chaves em cima do reino de Deus, em cima de salvação, que eu vou falar mais pra frente, que senão você não vai conseguir entender e vai dar um bug na sua mente, tá? E eu vou dar uma apertada aí nos vídeos que eu vou começar a mandar, né, a subir aqui pro YouTube. Eu vou ter que apertar mais um pouco, porque existem muitas pessoas que eu tô atendendo e são perguntas assim que não é que não faz sentido, mas as pessoas elas estão sem um rumo, sem um rumo. Estão fazendo perguntas aonde é muito claro o que tem que ser respondido, tá? E eu vou explicar isso. O senhor já tem colocado. Eu não queria falar sobre isso, não queria lidar com essa situação, mas o Senhor então gerou no meu coração, então eu vou estar ensinando as coisas certas, tá? Porque tem muita gente sendo alienado aqui por pastores, por líderes, por sacerdote, bispos e seja lá o que for. Estão sendo alienados. Você está sendo alienado por essas pessoas. E Deus não aliena ninguém. Não aliena ninguém. Ele sabe muito bem quem você é e você precisa saber quem você é nele. Mas voltando ao assunto da oração, para que esse vídeo não seja extenso, então a Bíblia diz o seguinte, que você é mais do que vencedor, correto? Então como é que você vai orar? Você vai orar da seguinte forma: Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Então, diante dessa palavra, dessa afirmação,
Eu tomo posse disso e acesso essa riqueza. Eu acesso essa riqueza. E eu declaro que. E aí você vai colocar aquilo que você tem que pedir ao Senhor. Então, tudo que você está lendo, tudo que você está colocando, que diz a respeito de você, não são as coisas que a gente aprende lá nas cartas de Paulo e tudo, mas, por exemplo, Hebreus. Hebreus fala que você é o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você pode utilizar isso. Quando a Bíblia diz que o diabo não te toca, você usa isso. Senhor, a tua palavra diz que o diabo não tem poder sobre a minha vida. E ele não pode me tocar. Então, diante disso, eu tomo posse da tua palavra e trago isso para a minha vida. E isso é uma verdade. Ele não toca na minha família, ele não toca. Então, você vai declarar a palavra, você vai orar a palavra. Tudo que a palavra diz que você é, tudo que a palavra diz que você pode, tudo que a palavra afirma que você deve fazer, faça, porque você vai ser vitorioso nas suas orações. Jesus ele fala: pede tudo o que você quiser e vos será feito. Por quê? Porque a sua alegria faz com que Deus se alegre, para que a sua alegria se cumpra. Está no livro de João, não com essas palavras, estou resumindo, tá? Mas ele diz: peça o que quiser, peça o que for preciso e vos será feito, o meu Pai que está no céu. Então, assim, tudo que você pedir, tudo que você desejar, tudo aquilo que está, é Ele que está colocando no seu coração. Ah, Vitor, mas como é que eu tenho certeza que Ele está colocando no meu coração? Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala assim: eu te dou o querer e eu te dou o realizar. Ele gera no seu coração o que você tem que pedir. Sabe por que ele gera no seu coração o que você tem que pedir? Porque tudo já é seu. Para você, tudo já foi feito. Não existe mais nada para fazer, não existe revelação nenhuma mais para você. Toda revelação está na Bíblia. Tudo o que você lê já é a palavra revelada. E Deus vai falar no seu coração como é que você tem que agir. Olha, você tem que agir dessa forma, você tem que orar dessa forma, você tem que se posicionar dessa forma, você tem que me buscar dessa forma. Ah, mas eu tenho que me converter? Teve um irmão do canal que perguntou: eu tenho que me converter? Aonde foi que Jesus disse que você precisa se converter para adorar a Deus? Aonde foi? Se você souber, se alguém souber, aonde que a Bíblia diz que você precisa se converter, que você precisa estar dentro de uma igreja, que você precisa estar debaixo de autoridade, da autoridade espiritual, que isso é tudo conversa fiada. A autoridade espiritual é a autoridade de Deus na sua vida. Ele te deu autoridade, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre tudo. Sobre tudo. Você domina sobre tudo. Tudo. O que você precisa entender é isso. O que eu não consegui entender durante anos que eu estava alienado, cheguei a um ponto do pastor falar assim: você não pode ir à igreja nenhuma porque aquilo que eu ensino aqui vai de conflito com a outra igreja. Sabe o que é isso? Um alienador. Ele me alienava. E ele foi foi o cara, tá? Foi o cara que fez com que o meu casamento entrasse na crise, tá? E eu ficasse durante anos dentro do deserto. Foi motivo dele. Eu vou dar o meu testemunho aqui, tá? Eu estou pedindo a Deus que me dê uma direção para dar o testemunho aqui, no momento certo. Mas ele foi o cara que não destruiu o meu casamento, mas foi o cara que na época ele poderia ter resolvido, mas ele, através de uma mentira, eu fiquei alienado a ele e a minha esposa também ficou alienada a ele. Nós ficamos presos. Sabe o que aconteceu com essa pessoa, com esse pastor? Mais na frente, ele caiu em adultério e acabou com o casamento dele. Essa pessoa, ele falava, ele e a esposa, eles falavam, sabe o quê? Que sobre a importância do perdão. E ali na traição que houve, no adultério que houve, nenhum dos dois liberou perdão. Então ele era um alienador, não só em cima de mim, como sobre toda a igreja. Então por isso que eu falo, você não pode ficar alienado a homem. Você não pode, porque o homem não vai ensinar o que eu estou ensinando a você.
O homem não vai ensinar o que eu estou falando para você, porque eu aprendi isso com Deus. Ali, ó, dentro do meu processo, do meu período de deserto, eu aprendi com Deus isso tudo. Tudo isso que eu aprendi, que eu estou passando para você, e eu tenho certeza que você vai sair dessa situação e tudo vai se acalmar na sua vida. Tudo vai entrar na paz na sua vida. Eu creio nisso. Então, ore a palavra de Deus. Leia e ore, leia e decrete, leia e profetize, porque a palavra diz dessa forma. Você não precisa de intermédio de ninguém. Você pode aprender como eu estou ensinando, e depois que você aprende, você não pode deixar de aplicar. Então, ore a palavra que você vai ter resultado. Ore a palavra de Deus e você vai ter resultado. Se você não tiver resultado, eu largo o evangelho. Se você não tiver resultado, eu largo o evangelho. Porque não é esse Deus que eu creio. Eu creio num Deus que quando você ora a palavra, que quando você coloca a palavra da forma certa, você tem resultado na sua vida, você tem oração respondida. Orações respondidas. Deus é perfeito, é maravilhoso. Comigo e também é com você. Ele só quer ter um relacionamento com você, uma intimidade com você. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Tá? Um beijo no coração e eu vou soltar outro vídeo, vou subir outro vídeo aí, tá? Vou estar gravando de novo agora e vou colocar um outro tema aí. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, nos comentários ou manda uma mensagem no WhatsApp.